Oi pessoal, aula de hoje vai ser a introdução aos processos. Bom, antes de falar sobre o processo em si, né, vamos tentar imaginar anos 60, final dos anos 50 até o início dos anos 70. O que o pessoal falava muito nessa época aí? Que os computadores eram mal utilizados, ou que a CPU do computador era subutilizada. Aí você se pergunta, por que eu vou me preocupar se a CPU está sendo subutilizada? Tem que ser utilizada de acordo com o programa que eu estou querendo rodar. Né? Se eu só estou querendo rodar o Word, só vai rodar o Word. Se eu vou rodar o Internet Explorer, eu só vou rodar o Internet Explorer. Por que eu tenho que me preocupar em manter a CPU ocupada? É porque dos computadores que a gente está falando, né, dessa época aí, não são os computadores como nós temos hoje. E a finalidade deles é de um pouco diferente. Né? A finalidade é prestar muitos serviços no menor período de tempo possível. Ou seja, mais serviços por tempo significa mais dinheiro arrecadado. A gente pode pensar por aí. Então a ideia era que, um computador só executa um programa de cada vez, né? Isso estava mal naquela época. Então eles estavam querendo aumentar essa execução de programas. Então muitas ideias foram surgindo nesses 10 anos aí, né? Da década de 60 inteira foi uma explosão de ideias. Uma explosão de ideias que são as ideias que nós vemos hoje nos nossos sistemas operacionais, elas funcionando. Parece que tudo surgiu nesses 10 anos. Então ideias como memória virtual, swap, ideia de processos, reentrância. Sabemos o que é reentrância? Não sabemos o que é reentrância. É um conceito importante, a reentrância. Reentrância é a qualidade que um programa tem de ficar na memória e poder ser usado por diversos usuários de forma concorrente. Quer dizer, aquela cópia na memória, as instruções que estão ali na memória, são usadas por vários usuários, sem necessidade de ter várias cópias para cada usuário. Então, os programas do usuário vão acessando esse programa, essa rotina, essa função, está disponível para todos eles, está compartilhada com todos. Então, tem várias ideias envolvidas aí. Né? Tem ideias no meio da reentrância, tem ideias de... Uma ideia principal é de o programa poder ser interrompido num determinado ponto de execução e poder retornar para o mesmo ponto onde ele parou sem haver problema nenhum. Né? Isso é uma ideia importante, isso está envolvido com a reentrância. Outras ideias, segmentação, paginação, quase tudo de sistema operacional começou a surgir nessa época aí, e tudo querendo aumentar a quantidade de serviços executados por unidade de tempo. Ou paralelamente, né, usando sistemas com múltiplas CPUs, né, um multiprocessamento, ou de forma concorrente, onde só tem um processador, mas tem vários programas na memória concorrendo por ele e pelos outros recursos que o hardware oferece. Então a gente está nesse mundo aí. Tá? Então nesse mundo, os caras querem o quê? Ter vários programas na memória e esses programas usando os recursos do computador, competindo pelos recursos do computador. Aí vem a ideia. Como saber qual programa, né, de qual usuário está usando determinado recurso?
Então, um programa do usuário que está em execução, ele não é só as instruções, né? Ele tem várias estruturas envolvidas. Tem as instruções do programa, tem os dados dele e tem informações sobre as coisas que ele foi usando. Por exemplo, ele usou a CPU. Então, vamos imaginar que existe essa ideia de reentrância, né? Ele usa a CPU tem os seus vários registradores, né? Espero que a gente saiba o que seja registrador, né? Pequenas porções de memória internas da CPU, né? Para o processamento temporário ali, né? É onde você, por exemplo, coloca as variáveis, né? Então, além desses registradores de propósito geral, onde a gente coloca as variáveis para serem somadas e ter o resultado, e esse resultado é colocado em outra variável, então você está usando 2 ou 3 registradores, tem outros registradores especiais, de propósito especial, que dizem onde o programa está, né? Em qual instrução, em qual posição da memória, né, está sendo executada aquele programa, né? Qual a posição dele, em qual instrução ele está executando. Então tem um registrador que é só para isso, coisas que a gente sabe lá de arquitetura de computadores, né? Então esse registrador chama o IP, ponteiro de instruções, ou PC, contador de programa. Tem outro registrador especial, que é o ponteiro da pilha, né? Então, todos esses registradores, eles têm informações pertinentes ao programa que está sendo executado. No momento que ocorre uma interrupção e esse programa é tirado de execução para colocar uma outra rotina que foi chamada, né, uma outra função que foi chamada, né, o que acontece? Essa nova rotina que vai entrar vai apagar todos os registradores, porque ele vai reescrever por cima, vai sobrescrever por cima dos dados que estão lá, das informações que estão nesses registradores. Então, quando o programa que estava lá é retirado, tem que salvar todas essas informações da CPU, todas as informações desse registrador. Então, um programa em execução de um determinado usuário, quando eu falo usuário, pode ser até um programa mesmo, né? Então, um programa em execução, quando ele é tirado da CPU, né, ele precisa também conter essas informações, né? Então, um programa em execução é um conjunto de estruturas, tá? Então, isso já foi até chamado de estrutura de informação, tá? Então, tem essa estrutura de informação que contém esses vários dados e o seu conjunto de instruções também, né, que formam o programa. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou num sistema com vários programas sendo executados concorrentemente. Executa um, depois executa outro, depois executa outro, né? Cada um executa um pouquinho. Como saber qual é o programa? Como manter isolado essas estruturas? Mas para que eu quero saber isso? Bom, para saber quais os recursos que determinada estrutura utilizou. Mas para que eu quero saber? Bom, pode ter dado algum bug em algum lugar, né? Algum defeito em algum lugar. Como é que eu vou saber em que local esse conjunto de informações de um usuário causou problema? Então, se eu colocar isso tudo numa bolha e colocar uma identificação nessa bolha contendo toda essa estrutura de informação, eu dou um nome para essa bolha e coloco mais algumas estruturas para rastrear o que essa bolha anda fazendo no sistema. Então, com isso eu posso descobrir se ela parou de funcionar em algum recurso, e qual recurso que ela estava querendo e ela parou de funcionar ali, né? Para efeitos de ganhar dinheiro também, né? Então, se o meu computador está sendo alugado para vários usuários, né? Então os vários usuários estão utilizando o computador, né? Como é que eu vou fazer a cobrança?
Então eu crio uma bolha, nessa bolha tem o nome do usuário, tem identificação da estrutura de informação dele, quer dizer, do programa e todos os dados, e tem um conjunto de informações que dizem o que essa bolha andou fazendo pelo sistema. Então, a partir daí, eu consigo criar uma cobrança. Ele usou tanto tempo de CPU, ele usou tanto de disco, ele usou tanto de memória, aí você faz o teu cálculo para ganhar o teu dinheirinho baseado no contrato de quanto o cara utilizou do sistema. Tá? Então, essa também era uma... Então, o que eu estou falando aqui são as necessidades, a necessidade de criar um ambiente controlado para cada programa em execução. É isso aí. E esse ambiente controlado do programa em execução se chama processo. É isso aí. O processo não surgiu assim, o cara acordou, já vou inventar o processo. Não, a parada não é assim. Toda invenção vem a partir das necessidades, né? Então foram surgindo os problemas, os caras vão, precisam fazer isso, precisam fazer aquilo. Então várias ideias vão surgindo. E uma delas, isso aqui precisa ser colocado numa bolha, dado o nome para a gente saber ficar rastreando o que essa bolha andou fazendo no sistema. Tá? Tanto para efeitos de saber o que ele andou usando para fazer cobranças, ou para saber como que ele, se ele deu bug em algum lugar, para facilitar, descobrir qual é o defeito daquele programa. E para efeito de estatísticas também, né, de fazer quanto que o computador está produzindo, né, quantos programas estão sendo executados, quanto de CPU está sendo executado, quanto de disco está sendo executado, para verificar a eficiência e etc. Né? Então, os caras surgiram no processo, surgiram com essa ideia de processo. Beleza? Então, esse ambiente que eu estou falando aí, de vários programinhas querendo usar os recursos do sistema, foi conhecido inicialmente como multiprogramação. Ambientes de computação multiprogramados. Tá? O que nós temos hoje é multitarefa. É uma evolução disso daí. Tá? Tem algumas diferenças, mas basicamente a ideia é a mesma. Colocar muitos programas no sistema para que eles possam competir pelo hardware do sistema. Beleza? Então a aula hoje é começar a falar sobre esse cara aqui, processo, essa ideia. Então, quando você abre um livro de sistemas operacionais, ou quando você vai no Google ou em outro sistema de busca qualquer e coloca processo, né? Processo, claro, em computação, né? Porque processo pode ter em vários outros áreas do conhecimento, né? Processo em computação, ele vai te falar, na maioria das vezes, que é um programa em execução. Tá? Eu sinceramente não gosto desse nome programa em execução, porque é muito simples. Né? Você olha assim, coisa simples, é um programa em execução. Então, o pessoal aí por aí adora falar assim, processo é um programa em execução. Mas essa ideia que é passada nessa expressão, ela é muito simplificada para a coisa complexa que esse cara é. Beleza? Então vamos dar. Então, já que ele é um programa em execução, vamos ver então desde o início, né, desde a hora que você começa a fazer o seu programa. Né? Então vamos ver como é que é feito o seu programa. Então você foi lá, digitou o seu programinha fonte, né, que se chama programa fonte, que você escreveu na linguagem C, por exemplo. Aí esse programinha fonte vai ser convertido. Né? Convertido para quê? Bom, a conversão final que você quer aqui, o computador entenda aquilo que você escreveu. Aqui você está escrevendo numa linguagem alto nível, próxima à linguagem do ser humano, e o compilador
em termos gerais, o que a gente acha que o compilador faz é transformar esse programa em linguagem do computador, que a gente chama de linguagem de máquina, que são os zerinhos e uns que compõem cada instrução, cada operação que o computador entende. Então, as linhas do teu programa cada linha do teu programa pode ser traduzido em uma ou mais, né? Em geral é mais, né? Cada linha do teu programa é convertido em bem mais do que uma instrução de máquina, uma operação de máquina, né? E a gente tem a ideia que isso é o compilador que faz sozinho, mas não é, tá? O compilador em si ele vai traduzir o teu programa em uma outra linguagem chamada linguagem assembly. Linguagem assembly é uma linguagem também entendida pelo ser humano. O ser humano consegue compreender. É uma linguagem que normalmente usa 3 letrinhas para representar as operações, tipo add, de somar, move, de movimentar, né? Movimentar um dado da memória para o processador, ou do processador para a memória. Então, é formado por essas expressõezinhas que a gente chama de mnemônicos, tá? Mas tem uma característica importante das instruções assembly, é que cada instrução assembly ela representa uma única instrução de máquina. Então vai ter um programinha que vai converter cada instrução assembly para a sua respectiva instrução de máquina daquele computador que você está usando, né? O cara que faz isso se chama assembler. O assembler, montador, né, faz a tradução da linguagem de montagem, que é o assembly, né, em linguagem de máquina. Então, normalmente o arquivo aqui tem um arquivo, né? Esse compilador converte isso aqui em outro arquivo. Esse outro arquivo é convertido em outro arquivo que se chama o arquivo objeto, né? Não tem nada a ver com linguagem objeto, tá? Não tem nada a ver com programação objeto. É o nome que davam, ou que dão para o arquivo que contém as instruções traduzidas em linguagem máquina, tá? Mesmo as instruções, as funções que estão em biblioteca, elas estão convertidas para a linguagem máquina. Está tudo em 0 e 1 lá. E também são do tipo objeto. Beleza? Programa fonte, compilador, programa assembly, assembler, programa objeto. Tá? Isso aqui nós não enxergamos. Tá? Porque você está embutido dentro dos nossos ambientes, dos nossos compiladores. Tá? Essas duas partes acontecem sem a gente enxergar, parece que é tudo a mesma coisa. Tá? Bom, aí você tem o programa objeto. Esse programa objeto, né, ele ainda não é o programa executável. Por quê? Porque ele pode fazer aqui referências a alguns símbolos, né? E esses símbolos são endereços de memória, por exemplo, né? Então tem que chamar, e esses endereços de memória, que esses símbolos que tem aqui estão fazendo referência, podem ser programas em outras bibliotecas, que estão em outros lugares. Por exemplo, aqui, se aqui você botou aquela printf aqui, o que a printf é? Printf é o nome de uma função. Tá? Onde que está essa função? Está numa biblioteca C. Tá? Ela não está no teu programa. Então ela está fazendo referência a alguma coisa que o compilador não sabe o que é, nem o assembler sabe o que é. Então está lá, tem lá uma parada lá, tem lá uma informação, ó. Eu quero essa printf, está aqui, né? Essa printf está aqui na forma binária, não a função, a chamada a ela, né? Então vai ter que ter um outro programinha que vai pegar, ele vai ler cada instruçãozinha aqui do
teu programa objeto e vai ver onde é que tem essas referências, essas chamadas a outras coisas que não fazem parte do programa. Então ele vai ver aqui, tem essa printf aqui, o que é essa printf? Aí o linker sabe, né, tem informações aqui suficientes. O nome do cara que faz essa junção com essas chamadas externas, né, é o linker. Então tem um cara chamado linker. Então o linker vai ler isso aqui e vai ver, tem a printf. A printf, onde é que está a printf? Aqui vai ter informações também que a printf está na biblioteca tal. Aí o linker vai juntar essas informações dessa biblioteca que está sendo solicitada, né? Então está aqui, ó. Então o teu programinha está aqui. Então o linker vai ler isso aqui, né? Aí ele vai ver, tá chamando a função lá da biblioteca. Aí puxa a função da biblioteca para cá. Ele também está chamando, ele também quer que tem, além desse programa, objeto, né, vamos dizer que você fez o teu programa em módulos, então você tem vários módulozinhos, então tem outros módulos, né, que foram escritos separadamente e compilados separadamente, agora eles precisam ser unidos num programa só. Então aqui, esse é o que o linker vai fazer, vai juntar esse programa, esse módulo com esse outro módulo ou outros módulos e mais as funções que estão sendo chamadas dessa biblioteca ou de outras, tá? Então o linker vai fazer isso. Aí quando terminar, tem um arquivo aqui chamado programa executável, né? Programa executável, mas um nome melhor, né? Porque a gente até pode achar que ele está executável, mas está faltando coisa aqui ainda, né? Então a gente pode dizer que ele é um módulo de carga, né? Tem um outro nome, né, para programa executável, módulo de carga. O que é módulo? Que módulo de carga? Porque é um módulo, né, um conjunto de informações que você vai carregar na memória principal, tá? Então esse programa executável aqui, além das tuas instruções que você escreveu, né, e além dessas outras funções e outros módulos que foram todos juntados num corpo só, né, e, além disso tudo, além de todas essas instruções aqui, tem os dados que eles usam, né, e tem várias outras informações que vão servir para dizer ao sistema operacional como que esse cara tem que ser carregado na memória e quais são os recursos que ele quer, que ele precisa para ser executado, tá? Então esses arquivos executáveis, eles têm um formato e dependendo do sistema onde que esse programa está sendo criado, ele tem um formato de determinado tipo. Por exemplo, no Windows, esses caras, né, o formato desse arquivo se chama Programmable Executable. É o arquivo PE. Será que é esse nome mesmo? Esqueci agora. O cara vai ficando velho, é uma desgraça. No Linux ele se chama ELF. Tá? ELF vem E de executável, L de linkável e F de format, ELF. Executable e linkable format, tá? Então cada um tem o seu formato, beleza? Esse formato serve para quê? Serve para dizer ao sistema operacional como que o programa tem que ser carregado na memória, tá? E quais os recursos que ele vai utilizar são necessários, tá bom? Tá. Bom, essas informações, né, esse programa executável que está lá no disco, quando você manda executar, quando você clica no botãozinho ou digita o nome do programa, automaticamente vai entrar um cara do sistema operacional chamado loader, tá? Esquece esse nome aqui, relocador, que eu botei aqui, né? Não precisa pensar nesse troço não, tá? Loader é o cara que vai ler, ele tem a capacidade de ler esse arquivo binário, né? Todas as informações estão aqui dentro, né? Aí o loader, ele
vai conseguir colocar o programa executável na memória, tá? Mas ele não trabalha sozinho, né? Por exemplo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que alocar espaço de memória, né? Então, não é ele que cuida da memória, ele não sabe quais os espaços que tem de memória, onde a memória está vazia, onde é que ele pode usar, onde é que ele não pode, né? Então, ele tem que conversar com o gerenciador de memória, que é um outro módulo do sistema operacional. Então, através do sistema... Essa tela aqui está piscando, pô. Então, esse gerenciador de memória vai dizer qual é a região de memória que ele pode utilizar. Então, ele conversou com o gerenciador de memória, então ele alocou memória. Com memória alocada, né, ele pode colocar o programa executável na memória. Mas aí não fica só por aí, tá? Como eu disse antes, né, um programa em execução, então esse cara aqui ele vai virar um programa em execução, porque ele está sendo já colocado na memória para isso, para ser executado. Mas ele vai virar um processo. Mas para ele virar um processo, né, ele vai precisar de algumas estruturas de controle. Então o sistema operacional ele tem estruturas de controle para saber o que os programas de execução andam fazendo, tá? Então, o sistema operacional tem uma estrutura de controle de processos que em termos gerais, que nos livros eles chamam de BCP. B de bola, C de cavalo, P de programa, BCP. Né? Que isso aí é bloco de controle de processos. Tá? É um termo geral. O Linux gosta de chamar de descritor de processos. No Windows eu não sei como é que ele chama. Tá? Que mais? Tá. Então então precisa ser construída, né, uma estrutura de controle para esse cara aqui. Para o sistema operacional poder controlar, rastrear o que esse programa vai fazer quando ele estiver na memória sendo executado. Então tem que construir isso daí. Então o loader também vai conversar com outros módulos. Então tem um módulo de gerenciamento de processos, né? Pode ser esse nome. Tá? E aí esse módulo de gerenciamento de processos vai criar toda essa estrutura para que isso aqui se torne realmente um processo. Tá? Então você está vendo aí que aqui é o seu programa, e falar que o seu programa em execução é um processo é quase certo, né? Mas é uma definição muito simplista, porque o que está aqui na memória não é mais o teu programa, é o teu programa, as instruções que você escreveu, mais um monte de informações que vão permitir a construção de um processo, né? De construir aquela bolha. Tá? Aquela bolha que tem um nome. Então esse nome é dado por quem? É dado pelo gerenciador de processo, ele que vai dar esse nome. Beleza? Acho que eu sei. Bom, o arquivo executável. O executável não tem apenas as instruções de máquina de nosso programa e as instruções de máquina trazidas das bibliotecas, né? A gente já foi falado ali antes. Ele contém vários comandos e informações para que o sistema operacional consiga colocá-lo em execução. Essa coleção então tem uma coleção de informações do tipo tipo de arquivo, né? Se ele é um arquivo objeto, né? Se é um módulo qualquer, se ele é uma biblioteca, ou se ele já é um arquivo pronto executável, tá? Tudo isso aqui são arquivos que podem ser lidos, né? Estão no formato, no ELF ou no portável executável do Windows ou outro qualquer que exista, possa existir por aí. Tá? Nesse arquivo executável tem informações para qual programa, para qual arquitetura aquele programa foi escrito, né?
tem uma versão, versão do que? Esse executável tem uma versão, é o ELF 1.0 ou ELF 2.0, nem sei se existem essas versões, tá bom? Estou aqui chutando, mas tem essa informação. Os endereços de memória que ele vai precisar usar, tá? Então vai ter endereços de memória que são para os dados, para as variáveis, tem endereços de memória que são para as instruções, tem endereços de memória que são para a pilha, tem endereços de memória que são para o heap, é heap que vocês falam? Para o heap, tá bom? HEAP. Beleza? Tem o código compilado, quer dizer, tem as instruções aqui, né? E tem os dados. Então tem várias informações. E não é só isso não, tá? Isso aqui é um resumo do que tem nesse troço. É imenso o negócio, tá? E é difícil de ler. Então, em termos gerais, um arquivo executável descreve como iniciar uma nova computação. Aliás, o termo computação, né, era o nome que era dado aos processos antigamente. Aquilo é uma computação, aquilo é uma computação do usuário tal, né? Ou aquilo é uma estrutura de informação do usuário tal. Beleza? Só para a gente. Então, a gente também pode pensar no processo como uma computação. Aquilo é uma computação. É uma computação que faz determinada coisa, né? Então, aquilo tem instruções, tem os dados que ele atua sobre, né? Tem os arquivos que ele abriu no disco, né? Tem várias informaçõezinhas ali. Então, formato de arquivo executável, então pode ser o ELF, executable, en linkable format. A pronúncia certa eu sei lá qual é, pô. Vai procurar saber, bota em algum programinha que sabe dizer como é que é a leitura dessa, como é que é a pronúncia desse troço, tá? E o portable executable, tá? Estou lendo de acordo com como está escrito. Bom, então vamos dar uma olhada nesse loader aí, tá? Não vai ser feita uma explicação profunda do loader, tem vários tipos de loader, tá? Até ali no desenho eu botei loader relocável, não deveria ter colocado aquele nome, tá? Professor, mas o que é esse negócio de relocável, né? Relocável é que você pode colocar ele um programa em diferentes lugares da memória. Então quando você programa faz o seu programinha, né? Depende do sistema que você está utilizando. Se eu vou fazer um programa, por exemplo, para um microcontrolador, eu não vou me preocupar. Eu não vou me preocupar com nada, né? Eu vou me preocupar em escrever o programa e usar o meu sisteminha de gravação em memória e colocar ele na posição de endereço inicial, onde eu sei que a CPU sempre vai buscar esse programa lá. Então eu coloco aquele no sistema de microcontrolador, você faz o teu programinha e coloca ele na memória. E você vai colocar ele na memória numa posição que você sabe que o processador vai iniciar a execução ali naquela tua primeira instrução. Não entendeu? Você ligou o micro-ondas. Quando você liga o micro-ondas, o que acontece? Ele já não acende o painelzinho ali e já não fica à disposição? Já não fica ali pronto para funcionar? Né? O micro-ondas tem um processador, tem memória e tem um programa dentro dessa memória. Então, quando liga o micro-ondas, automaticamente, né, a CPU vai ler a primeira instrução do programa, onde começa a colocar todo aquele painelzinho ali em funcionamento e deixa ele pronto esperando você a digitar uma tecla. Beleza? Qualquer coisinha que seja microcontrolada, que você liga, ele automaticamente entra em funcionamento, ele só faz isso. O programa é colocado naquele lugar ali. Né? Então você não tem que ter uma preocupação de em qual posição. O programa foi colocado aqui, mas
numa próxima execução ele pode ser colocado em outra posição de memória. Então não existe essa preocupação em fazer relocação de programa na memória, né? O programa é colocado sempre ali naquela posição e fica fixo ali, porque é uma memória do tipo ROM, né? É uma EPROM, uma E2PROM, sei lá mais o nome que tem, tá bom? Isso é do tipo read only. Então vamos lá. Então, em relação àquela porcaria que eu escrevi lá, né, de relocável, né? Então ainda estou no relocável. Então relocável é o seguinte. Então, nos nossos sistemas, vamos fingir que nossos sistemas eles não têm memória virtual. Não existe essa ideia de memória virtual, tá? Vamos imaginar assim. Aí você escreve o teu programa, tá? Sem se preocupar com nada, qual é a posição de memória que aquele programa vai. Você não tem essa preocupação, você não se preocupa com isso. E quando você faz o programa e depois ele é traduzido, então você faz assim, ó, você fez um if, né? Teve lá no teu programa uma linha de comando F. Se x igual a 0, vá para não sei aonde, né? Se x igual a 0, vá para fim. Ou se x igual a 1, vá para início, né? Não tem, você não pode ter isso aqui no teu programa. Esse vá para, né, significa que você está mandando o processador se deslocar para uma posição de memória diferente. Então, quando você chama vá para início, esse início, esse nomezinho, né, esse símbolo início, é um label. Esse label, ele simplesmente está definindo uma posição de memória. Tá? Então, lá, depois passar o linker, né, passar o compilador, assembly linker, esse início ou fim, né, esse label, ele é convertido no endereço. Mas qual o endereço? O endereço que é relativo à posição onde o programa iniciou. Se o programa iniciou na posição 0, se o seu programa, que é o que acontece, quando você escreve um programa, você pensa, o programa começa na posição 0, né? Então, quando ele vá para o início, né, seria mandar o processador pegar a instrução que está lá no início. Onde é o início? Na posição 0, por exemplo, né? Ou no fim. O fim é a posição 50. Tá? Vamos dizer que o teu programa tenha só tenha 50 instruções, tá? Ocupe 50 posições de memória, né? Nem digo 50 instruções, mas ele ocupe 50 posições de memória. Quando você vai falar vá para início, ele vai para a instrução 0, ou vá para fim, vai para a instrução 50, vai para a posição 50 da memória. Então, quando o teu programinha é convertido para a linguagem máquina, esses início e fim são convertidos para endereço 0 e endereço 50. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Aí o teu programa vai para a memória. Só que o sistema operacional, né, no caso esse cara aí, o loader, ele colocou o teu programa na posição 1000. E agora? No momento de chegar lá na tua instrução if, se if x igual a 0, vá para início, né, ele vai te mandar para a posição, início foi convertido em quê? Em posição 0, né? Ele vai te mandar para o endereço 0. Pô, o teu programa começou no endereço 1000. Se ele chegar aqui e mandar o teu programa para o endereço 0, o que vai acontecer? Invasão de memória. Não é? O teu programa começa no 1000, como é que você manda ele para o endereço 0? Deu zebra. A mesma coisa, se eu mandar ele para o endereço 50, o endereço 50 está na tua faixa de 1000? Não, está fora da faixa, né? Está lá embaixo ainda, está lá no 50, então também invasão de memória não pertencente àquele programa. Então, quando você faz o teu programa, você está pensando em termos absolutos, aquele endereço absoluto 0, né? Quando as conversões, né? Quando o compilador e o assembler fazem as conversões para a linguagem de máquina,
Aquilo ali é tudo colocado em endereços absolutos. Tá? Mas aí quando você vai usar aí você vai usar um linker. Esse linker é do tipo relocável, né? Então você tá trabalhando em sistemas num sistema que é multitarefa ou multiprogramado, em que o teu programa pode ir para qualquer lugar da memória, né? Ele não é obrigado a ir para aquela posição, ele não vai ser sempre colocado na posição 0. Ele pode ser colocado no 1000, no 1100, no 1200, no 5000, no 1 bilhão, tá? Pode ser colocado em qualquer lugar. Esses endereços, né? O 0 de início e o 50 de fim vão ser convertidos para endereços relocáveis, para não dar esse nome. Então, para não dar essa zebra de invasão de memória, né? De sair, tentar executar uma coisa que não pertence ao teu programa, de estar fora da tua faixa de memória. Então é feito, o linker vai ler esse programa, né? E o linker vai colocando, ó, aqui tem referência a um símbolo que é endereço, então aqui tem que marcar para relocar. E o que ele vai fazer? Né? Aí o linker fez isso aqui, marcou o teu vá para início e vá para fim, ele marcou como posições relocáveis. Então ele bota lá um bitzinho, tem uma técnica chamada de bits de relocação. Será que é isso? Bom, não importa. Então ele vai usar um bit, né? O linker vai usar um bit de informação. Se ele marcar como 0, é que não precisa fazer nenhum cálculo, nenhuma relocação. E se ele marcar como 1, é que precisa fazer relocação. Aí ele marca esses caras. Então ele vai marcar o teu início com 1, porque precisa fazer relocação, e vai marcar o teu fim com 1, porque também precisa de relocação. Beleza, o linker fez tudo o que tinha que fazer, está pronto, né? Aí mandou agora para o teu programa para ser executado. Então quem vai ler o teu programa agora é o loader. Aí o loader vai ler, né? Aí ele vai ver assim, esse cara aqui tem que ser relocado, né? O que significa isso? Então ele vai fazer um cálculo. Se ele está mandando ir para o endereço 0 e eu vou colocar esse cara no 1000, eu simplesmente vou somar 0 mais 1000, pronto. Então se tiver um vá para 0, em vez de ele ir para 0, ele vai para 0 mais 1000, 1000. Relocou aquela instrução de desvio. E lá no fim, que é o 50, aí esse cara, então ele marcou. Aí o loader também disse, ele também marcou esse cara aqui, ele está com 1 do lado, então ele tem que ser relocado. 50, né? Tem que ir para o 50, então como eu estou botando ele na posição 1000, eu vou fazer 1000 mais 50. Então quando tiver um vá para fim, ele vai te mandar para o endereço 1050. Tá? Então uma técnica de relocação. Outra ideia também é utilizar registradores da CPU, né? Existem registradores na CPU que podem ser utilizados, propósito específico, de marcar o início e o tamanho do programa. Então, sabendo o início e o tamanho do programa, né? Onde ele foi colocado na memória, né? Depois vai ser isso daí depois é um outro trabalho do gerenciador de memória, sabe? Não, esse programa aqui, esse processo, ele foi colocado no endereço 1000, então o endereço base dele é o 1000. E o tamanho dele? Ele tem 50 bytes. Então ele sabe aqui qual é o tamanho daquele programa, então todos os cálculos que ele precisar, ele vai se basear nesses dois registradores. Professor, mas aí você falou que esse sistema, se não usasse memória virtual, e se usar memória virtual? Se usar memória virtual, não tem a necessidade de relocação. Por quê? Depois a gente vai ver isso, que cada programa que vai virar um processo, se está em ambiente de memória virtual, ele recebe uma memória virtual só para ele. Ele imagina que toda a memória do computador é dele. Então, ele
Dentro do mundo virtual, ele pode ir para o endereço zero. Então, isso vai para início, o início é em zero, que não tem problema. Ou pode ir para o fim, que é o fim é 50, não tem problema. Ali dentro do ambiente virtual. Tá? Quem vai se preocupar com a relocação é o sistema de gerenciamento de memória, aquele que vai converter os endereços virtuais em endereços físicos de verdade. Tá? Ele só precisa saber, né? Vai ter informaçãozinha lá no bloco de controle do processo, saber assim, ó, ele tá o endereço base dele é esse aqui, é o 1000, e o tamanho dele é 50, então ele sabe, né? Então o gerenciador de memória, ele vai olhar o BCP e falar assim, esse cara está nesse cara aqui, então toda a minha conversão vai ser feita para essa região, ou coisa parecida, tá? Só que não precisa se preocupar com relocação no caso de memória virtual, porque tem um ambiente de memória virtual, tem um gerenciador de memória que vai se preocupar com isso daí. Nem sei porque eu me estendi tanto nisso. Então, o que é o loader? É um programa do SO responsável em ler o arquivo executável, né? Aquele executável, aquele cara que tem aquele formato lá, né? ELF ou PE, né? E colocá-lo na memória principal para que seja executado. Ele pode ser muito simples, então esse loader aqui ele pode ser muito simples. Então tem um tipo de loader que se chama bootstrap loader, ou loader de boot, ou bootloader. Tá? Esse cara aqui é o responsável, porque quando você liga o computador, coisas que vão acabar no futuro, tá? Porque isso aí tem a ver com as tecnologias que a gente utiliza, ou utilizou até há pouco tempo, porque já está mudando. Tá? Coisas desse tipo podem mudar bem logo. Então, quando você liga o teu computador, o que acontece? Quem executa, você pode ver que tem testezinhos de memória e aparece alguma coisa no vídeo, umas palavrinhas, sei lá, umas corzinhas, desenhinhos, uma porcariada. Aparece uma porcariada quando você liga, né? Aí depois de um tempo dessa porcariada, aí começa carregando o Windows, ou carregando o Ubuntu, ou sei lá o que, qual o programa, o sistema operacional que você está usando. Não tem essas duas fases quando você liga? Então, quando você liga o bicho, quando você liga o computador, quem está no comando do computador é a memória ROM. Não, professor, não é memória ROM, é memória flash. Não, memória flash é uma memória ROM. Memória flash é uma memória do tipo EEPROM. Electrical Erasable Programmable Memory, Read Only Memory. Beleza? Então a flash é uma memória ROM. O que é uma memória ROM? Que ela não é apagável facilmente, né? Até é hoje em dia, né? Mas não é facilmente como é a RAM. Na verdade, ela não perde as informações como a RAM perde. Se você desligar a RAM da tomada, já era, todos os dados estavam lá, vão para o espaço. A não ser que seja uma RAM especialzinha que consuma pouca energia, e ela pode ter uma bateriazinha de backup nela. Toda vez que você desliga o computador, aquela bateria entra em funcionamento e mantém aquela RAM guardando os dados ali. Tá? Tem um nome essa RAM, esqueci qual, deixa para lá. Beleza? Então, quando você liga o computador, quem está no comando é essa memória ROM. Nessa memória ROM tem um programa, tem um sisteminha, que até alguns anos se chamava BIOS, né? Basic Input Output System, Sistema Básico de Entrada e Saída. Então, é como se isso aqui fosse um sisteminha operacional especial só para ligar o computador. Então, esse sisteminha operacional, né, não é um sisteminha operacional, mas é um conjunto de rotinas que vão fazer vários testes no computador, né, vão ligar os sistemas que precisam ser ligados, né, setar os registradores da CPU, etc e tal. E quando terminar isso tudo, um outro programinha que também vem junto com o BIOS, que é o Bootstrap Loader, que é um programinha pequeno, né, que a função dele é procurar nos discos, né, ou no disquete, que não existe mais, ou no HD, ou no drive de CD, que também já não vem mais em lugar nenhum,
ou no seu pendrive, ele vai procurar lá um setorzinho especial, né? E nesse setorzinho especial tem a primeira parte do sistema operacional, junto com outro loader mais casca grossa do que esse aqui pequenininho, né? Aí ele carrega, a função dele é carregar essa pequena porção, tá? Que tem 500 bytes ou coisa parecida de tamanho, carrega esses 500 bytes para a memória e a partir do momento que ele carregou para a memória, o controle do computador agora está na memória RAM com esses 500 bytezinhos que foram carregados para lá, com essa primeira parte do sistema operacional. E aí essa primeira parte do sistema operacional que está executando chama a segunda parte, que já está em outra região do disco, tá? Ele procura essa outra parte no disco e termina de fazer a carga do sistema operacional. Então tem um loader especial que é para carregar o sistema operacional, tá? E o outro loader que a gente usa para carregar os programas para a memória, para carregar nossas aplicações. Beleza? Pode haver muitos detalhes envolvidos na carga de um programa. Então pode ter alocação de memória, então ele vai ter interação com o gerenciador de memória. Pode existir linkagem dinâmica. Eu botei entre aspas aqui porque essa palavra não existe em português, tá? Mas ela resume o pensamento, beleza? Vou usar. Então existe a linkagem dinâmica. O que é isso? Então a linkagem dinâmica, o que o linker faz? Ele junta módulos objeto para criar um executável, né? Essa coisa pode ser feita de maneira estática ou pode ser feita de maneira dinâmica. De maneira estática, quando já está tudo pronto lá no arquivo executável. De forma dinâmica, é que ela não foi incluída, mas no executável foi incluído informações de onde está a biblioteca que você quer, qual é o nome dela, qual é o tamanho dela, onde que ela está, etc. e tal. Que no momento que ela tiver, que o teu programa for executado, né, é o loader, né? O loader está colocando o teu programa na memória, né? Então, nesse momento, ele vai procurar as informações de linkagem, que está lendo lá o teu arquivo executável, e vai descobrir que precisa carregar uma biblioteca, né? No Windows a gente chama essa biblioteca de DLL, então tem que carregar de DLLs, né? Que é Dynamic Link Libra, biblioteca de linkagem dinâmica, tá? Então é aqui, quando ele lê essa parada, ele vai procurar essa biblioteca para colocar ela na memória, para que ele possa usar. Tá? Aí faz a alocação de memória, faz a carga de memória, tá? E outras tarefas que culminarão com a criação de uma entidade chamada processo. Beleza? Espero que não tenha ficado muito difícil isso. Então tá aqui um desenho, tá? Isso aqui eu peguei na internet, tá? Até botei aqui a referência para o cara não ficar chateado comigo se ele por acaso ver esse vídeo. Então, tá aqui, ó, o loader vai abrir o arquivo executável, né? Vai ler tudo que tem lá, vai copiar o código e os dados para a memória, vai verificar, isso aqui é tudo em termos gerais, tá? Vai ver se precisa de memória dinâmica, se precisar, né? Ele carrega a memória dinâmica. No Linux a gente chama de bibliotecas compartilhadas, né? Shared Library, tá? Ou objetos compartilhados. Então, se precisar, ele vai carregar para a RAM, tá? E vai ajustar os recursos do sistema operacional para criar um processo. Tá vendo? Então, tudo isso aqui acaba gerando uma coisa chamada processo, né? Beleza? Então não é só um programa em execução, tem várias coisas envolvidas. Legal? Mas é um programa em execução. O que eu queria fazer aqui? Bom, não sei. Então aqui você tem o seu arquivo executável. Vamos ver o que vai acontecer. Esse arquivo executável, ele é lido pelo loader.
Aí o loader vai interagir com o gerenciador de processos, com o gerenciador de memória, com o gerenciador de... Vai ter que... Ele não tem que alocar memória. Ele não pode trazer outros arquivos para juntar, né? Não pode ter biblioteca dinâmica aqui, não pode ter DLL, então tem que acessar, tem que conversar com o gerenciador, o gerenciador de arquivo, onde é que está essa biblioteca? Então tem toda uma transação, né? Então tem toda uma checagem de tabelas, não esses caras aqui todos têm tabelas de controle, né? Então o loader vai se comunicar com esses caras para saber sobre essas informações nas tabelas e aí vai gerar, aqui ó, culminou com a criação de um processo. Então o processo tem essa cara. E eu tenho certeza que você já viu essa cara aqui na tua aula de linguagem C. Que o cara fala assim, esse aqui é o layout de um programa em C. Já não fez isso? Eu não vou esperar você responder porque isso é um vídeo, né? Então tá aqui, ó. Então isso aqui é o mapa de memória do processo, né? O mapa de endereços virtuais do processo. Então dado o endereço inicial e o endereço final, tudo virtual, tá? Então começa no endereço virtual 0 até o endereço máximo ali, tá? Pode ser do 0 até 2 GB, do 0 até 3 GB, tá? Depende do sistema operacional, são bastante gigabytes que podem ser gerados. Professor, mas eu não tenho tudo isso de memória no meu computador. Não tem problema, são endereços que não, os teus programas também não vão ocupar tudo isso, tá? É um espaço, tá? Então, olha como é que ele está dividido aqui, ó. Então tem uma região que ela é dedicada exclusivamente para o teu programa, né? Para o texto do teu programa, para as instruções do teu programa, né? E todas essas regiõezinhas aqui, cada uma tem seus atributos. Tá? Tem informações de que tem naquela região e se aquela região pode ser modificada. Por exemplo, aqui, olha, essa região aqui vai ser marcada como read only, tá? Apenas leitura, tá? Aí tem uma outra região aqui que só para variáveis, né? Variáveis desse tipo aqui, ó, globais e estática, tá? O que é variável estática? O que é variável global? Variável global é aquela que fica fora das funções, né? Ela está no programa, mas ela está no programa acima das funções, não é isso? Então, ela é vista por qualquer função que use aquele programa, que esteja naquele programa. Não é isso mesmo? Estática. A estática pode estar dentro da função, mas ela vai ser declarada como estática. E declarando ela como estática, ela não é destruída quando a função sai fora de execução. Função sai fora de execução? Claro, meus queridos. Você chama uma função, essa função começa a ser executada. Quando ela retorna, essa função é destruída, né? E todas as variáveis que ela estava usando. Então você está lá na main, a main está sendo executada. A main chama uma função, chama outra, volta, chama outra, volta, chama outra, volta. Quando a main terminar, o que vai acontecer? Todas as variáveis que foram declaradas na main vão ser destruídas, tá? Essas variáveis que são destruídas são chamadas de variáveis automáticas, tá? Que elas entram em funcionamento e são destruídas automaticamente. Agora, essas aqui não vão ser destruídas. Quando você marca ela como estática, ela só vai ser destruída quando o programa terminar a sua execução. Quando ele chegar para o sistema operacional, terminei, pode me matar. Aí o sistema operacional matei. O sistema operacional é mauzão, né? Mata todo mundo. Mata mesmo. Tem até um comando no Linux chamado kill de matar. K-I-L-L. Beleza? Então, variáveis globais e estáticas, elas não são destruídas. As que são destruídas, que são automáticas, elas ficam dentro da pilha. Então, a região da pilha é para colocar essas variáveis. Então, a pilha também ela é toda subdividida aqui, né, em quadros, né, em frames, né, chamam de frames, o frame daquela função. Então, tem a frame da main,
tem a frame da outra função que você construiu, vai ser, então, nessa outra frame vai ter as variáveis dela, né? Por isso que você pode ter uma variável chamada x na main e pode ter uma variável x dentro de uma outra função que você criou, né? Elas não vão se bagunçar entre si, porque cada uma está num contexto diferente, está num frame diferente, tá? Então a pilha é tudo para colocar essas variáveis, suas variáveis automáticas, e também para retorno, né? Então, por exemplo, assim, ó, quando a main chama uma função, né? Aqui na pilha vai ficar guardado o endereço da instrução que foi parada, né? Então o teu programa está sendo executado, né? Aí chamou printf, bem aqui chamou printf. O que vai acontecer? Não é mais o teu programa que vai ser executado, vai ser executada a printf. Então o teu programa vai sofrer uma coisa chamada interrupção, ele vai ficar quietinho, né, em algum lugar, e um novo programa vai ser executado, que vai ser a função printf, tá? Quando a printf terminar, o que vai acontecer? Tem que voltar para o teu programa exatamente logo embaixo da printf, não é? Não é isso que acontece? Então, quando der o return lá da função, ela tem que voltar para debaixo do printf. Como é que vai saber? Porque no momento que chamou, um pouco antes de chamar printf, esse endereço aqui, né? Então isso aqui tem um endereço, né? Tem um endereçozinho aqui que foi salvo na pilha, né? Aí quando tiver o return da printf, né? Ele vai aqui, uma das coisas que vai serem feitas é eu olhar na pilha qual é o endereço de retorno. Aí vai olhar esse endereço e vai fazer com que a CPU volte para a posição aqui embaixo do printf. Beleza? Aí essa porcaria aqui, que é isso aqui? Heap. Para que serve? Está aqui, ó, alocação dinâmica. Então, quando você faz um comando lá você usa quando você chama uma função malloc, né, de memory allocation, né, lá no teu programa, você precisa de criar um vetor ou uma outra estrutura, né, mas ela não foi declarada em lugar nenhum, então não teve reserva para ela aqui em lugar nenhum, nem na pilha em lugar nenhum. Você usou malloc para isso. Então o sistema operacional, né, em especial o gerenciador de memória, vai arrumar um lugarzinho aqui, né, e vai colocar a tua variável lá, o teu objeto que você construiu ele dinamicamente. Beleza? Então essa aqui é a cara de todos os processos. Então isso aqui é um processo em si, tá? Mas não a estrutura que controla ele. Então o BCP não fica aqui, tá? O BCP é informação que fica dentro do núcleo do sistema operacional. É o núcleo do sistema operacional, né, em especial aqui o gerenciador de processos, que vai dar uma olhada no BCP. Mas não é só ele que olha o BCP, os outros também olham, né? Porque tem informações de arquivo que está aberto no BCP, tem informações de memória, de alocação de memória no BCP, tem informação de arquivos abertos, né? Já falei, tem informações de dispositivos de entrada e saída. Então tem um outro gerenciador aqui, que não está aqui porque ele não está fazendo parte dessa jogada, né? Então está aqui, esse aqui é o teu processo, e a estrutura de controle do processo fica no interior do sistema operacional, tá? Então aqui o que está mostrando o que a gente quer mostrar aqui, o que essa aula aqui está querendo mostrar? O teu programa sendo convertido em processo, né? O que a gente está querendo mostrar é a ideia de processo. Todo esse blá 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 que eu falei até agora, que é essa coisa cansativa, para falar que esse aqui é o processo, tá aí, todo colorido. Processos são criados. Tá? Então aqui, ó, vamos ver no Linux, porque no Linux que eu sei alguma coisa, no Windows eu não sei. Tá? Você quer se inteirar bem sobre essa parte toda interna
do Linux ou do Windows, se preferir, né? No caso do Windows, que eu vou te ajudar pouco aqui. Então tem livros muito bons, tem Windows Internals, tá? Eu não sei se tem em português, tá? Mas são livros muito bons que eles abordam tudo, desde do portável executável, que é o arquivo executável do Windows, como é que é a estrutura dele, etc., né? A toda a estrutura de funcionamento do Windows. Tá? Não tem como a gente aprender essas coisas aqui, né? São 6 meses, nem 6 meses, são 4 meses, e ainda mais o professor é meio devagar também, né? Então é que não tem mesmo. Tá bom? Então aqui, então vamos ver aqui no Linux. Então um processo precisa ser criado, né? Então isso aí, ó, o loader está lá e vai conversar com o gerenciador de processo, né? Pera lá. Então, o loader está aqui. Oh, meu Deus do céu. Ô, filho. Só não apareceu o loader, né? Mas o loader está aqui e ele está conversando aqui com o gerenciador de processos, né? Porque ele quer transformar esse programinha aqui num processo, que é o intuito final, né? Então, essa transformação de um programa em processo, ela vai ter um envolvimento aqui que se chama criar um processo, né? No Linux, a criação de um processo é como se sempre com a ideia de que algum processo vai gerar um filho. Então vai ter um pai que gera, professor, pai não pode gerar filho, é só a mãe. Não, mas aqui não tem sexo no sistema operacional, tá? Aqui pai, se quiser pensar como mãe, pode pensar como mãe também, não tem problema. Tá? Eu botei pai aqui porque eu sou pai, nos livros está pai, eu gosto de pai, mas também gosto de mãe. Aliás, eu gosto mais de mãe do que pai. Do pai também só gosto de um só, também que é o meu, né? Tem o pai do meu pai, mas eu também não conheci, então não sei, também tem o pai da minha mãe, mas eu também não conhecia, mas também tem o pai de todos, né, que é Deus também, né? Mas também a gente também não sabe se tem sexo, se não tem, então, mas todo mundo chama de pai. Então, para morrer o assunto aqui, esse negócio, esse papo furado, no Linux, um processo pai gera um processo filho, tá? Sempre assim. Qualquer processo, você clicou no mouse num ícone, né? Vai ter lá um pai que vai gerar um filho para executar aquele ícone que você clicou, aquele programinha que você clicou lá no ícone. Beleza? Tá, então observação aqui, exceto o único cara que não tem pai, né? Que é o pai de todos, é o init, tá? É o primeiro processo quando o sistema operacional entra em carga na memória lá no boot, tá? Então esse cara aqui é o processo inicial e ele vai gerando os outros, tá? Então o pai sempre vai gerar o filho. Qualquer programa que você executar terá um pai e o processo que você está executando, o programa que você está executando, ele é o filho desse pai, né? A princípio o filho criado é exatamente igual ao pai, exceto por seu número de identificação. Por que é assim? Eu não sei, tá? Nenhum livro fala, nem em lugar nenhum site de internet, ninguém fala por que é assim, né? Então isso foi em algum momento da história lá dos sistemas operacionais, lá no Unix, né? Um cara pode ter achado simples, em vez de criar cada item de um processo, cada coisa que um processo tem, em vez de ele criar cada um na mão, ele pensa assim, meu irmão, eu sou meio preguiçoso, eu não quero criar cada pedacinho de um processo. Então, ele não tem esse processo aqui, ele já não está pronto, então eu vou usar esse processo aqui como molde e vou fazer uma clonagem desse molde, eu vou clonar esse cara aqui, tá? Então, na verdade, o filho é um clone do pai. Então já tem aquela coisa pronta que é o pai. Esse cara aqui, eu já criei o processo para esse cara aqui. Pô, será que eu vou ter que fazer toda a programação para criar agora um outro? Não tem esse molde pronto? Agora na fábrica tem lá um monte de carro pronto.
Só que está tudo cinza. Aí vem aquele falando, mas eu quero um vermelho. Pinta aquela porcaria de vermelho, pronto. É igualzinho, um é igual ao outro, né? Clonou o carro. Mas um determinado cara quer vermelho, pinta de vermelho, outro quer verde, pinta de verde. Então é a mesma coisa aqui, ó. Tem um molde, né? Então tem um processo molde que gera esse outro processo aqui. Inicialmente eles são iguais, né? Só a única coisa que vai mudar é que esse cara aqui tem um número, né? Que o gerenciador de processo deu um número para identificar, né? Então lembra que é uma bolha com um nome? Então o nome é um número, na verdade, né? Então ele cria um outro igual a ele com outro número. Aí pode deixar, se quiser, ficam os dois executando a mesma porcaria, porque eles têm o mesmo lugar. Então aqui, tá aqui, ó. Então está aqui o pai. Então o pai tem essa mesma cara, né? Que a gente viu anteriormente. Ele tem o númerozinho dele aqui, 1200. Ó. Ele tem essa coisa aqui chamada PID, Process Identification, identificação do processo. Aí é que eu botei o númerozinho 1200. Então está aqui o pai. Aí criou esse outro aqui, que é o filho, né? O gerenciador de processo deu o número para ele 1250. São iguais, a única coisa que muda é isso aqui. O texto do programa é o mesmo texto do programa, os dados, tudo igual, tá? A única coisa que vai ser diferente é porque isso aqui tudo é um espaço virtual de endereço, né? Então o gerenciador de memória vai mapear isso aqui para um lugar físico da memória e o gerenciador de memória vai mapear esse outro cara aqui para um outro lugar físico da memória, né? Mas o resto é tudo igual. Beleza? Tá. Bom, a função no Linux que faz essa duplicação se chama fork. Fork, garfo, sei lá por que tem esse nome. Talvez porque o garfo tem o cabo, né? E depois tem aquelas várias perninhas, né? 3 perninhas, né? Então pode ser que aquele seja o pai ao cabo e as perninhas sejam o filho, né? Não sei se era assim, isso que o cara queria. Não sei. Então a duplicação é feita por essa função do sistema operacional, tá? Então é feita uma função do sistema operacional, né? Ela é chamada. Então, igual você chama uma função qualquer, na linguagem você chama função, né? Mas quando no caso do sistema operacional, a gente chama ela de chamada ao sistema, que você vai chamar o sistema operacional para fazer aquilo. Então, o fork vai chamar o sistema operacional para duplicar aquele processo. Porque lá no sistema operacional tem a funçãozinha que sabe fazer essa duplicação. Tá? Então, fazer uma chamada ao sistema com esse nome. A fork sempre será executada, mesmo nos comandos mais simples do shell. O que é o shell? O shell é lá o teu ambiente que você coloca a linha de comando no Linux ou no Windows, né? No Windows você bota aquela telinha preta que aparece aquele Czinho, 2 pontinhos e um chapeuzinho deitado, né? E você coloca os comandos, onde você bota a linha de comandos, a gente chama de shell, tá? Então qualquer comando simples que você... Então você vai lá no Linux e digita dir, né? De mostrar o conteúdo do diretório. Ou vai no Linux e digita ls, que é a mesma coisa, né? Lista o conteúdo do diretório. Aquilo, quando você faz isso, né? O que vai acontecer? Você fez isso aonde? No shell. Então, é a partir do shell que a coisa está acontecendo. Então, o shell vai ser o pai. Aí o shell vai produzir um filho igual a ele, usando a fork. O shell... Então, quando você digita lá dir, no Windows não, que é diferente. Quando você digita ls, né, o shell vai fazer o quê? Vai chamar fork, né, e a fork vai duplicar o shell, vai criar um filho igual a ele. Tá? Aí tem essa perguntinha, mas qual é a graça de se ter um monte de filhos iguais aos pais fazendo as mesmas coisas que ele? Sei lá. Tá? Mas no caso aqui não vai ser assim, porque a gente vai usar outra função, né? Lembra que eu falei que a princípio eles são iguais, né? Porque depois muda, pode mudar, né? Aí eu escrevi essa besteira, até botei uma carinha para ninguém aqui ficar bravo comigo, né? Na realidade os corpos são iguais, né? Do pai e do filho, mas os espíritos serão substituídos, quer dizer, o espírito do filho vai ser substituído por outro, quer dizer,
os dados e as instruções vão ser substituídas por outro, né? Só vai ficar o molde igual ao do pai, mas o molde vai ser preenchido com outras informações. Então, existe uma família de funções que a gente pode chamar de família exec, né? Então, o nome dela é exec, mas pode ter exec-v, exec-ve, exec não sei o que, tem umas 4 a 6 irmãozinhos assim que é exec, tá? E tem e fazem a mesma coisa. O que elas fazem? Elas pegam o conteúdo de um programa executável, né? E coloca no molde feito pelo pai, né? no molde feito pelo pai, que é o filho. Então ele é o exec que substitui o espírito do filho pelo espírito desse programa que você chamou. Então, no espírito, o espírito lá, quando você digitou LS, né? Na hora que ele está fazendo, né? O fork veio e criou o filho igual ao pai. Então tem ali agora um filho que tem a mesma coisa que o shell tem dentro. Aí vem a exec e faz o quê? A exec vai pegar o quê? O que você fez no shell? Você não digitou o comando ls, né? Então esse comando ls, na verdade, é um programa executável que está armazenado em algum lugar. Então a exec vai lá nesse lugar, vai pegar esse programa, vai ler esse programa e vai carregar esse programa na memória, no lugar onde está o filho, e vai substituir as informações do filho, que tinha as informações do shell, com as informações agora do ls, né, do programinha ls. Tá? Aí você olha, esse exec tem cara de quê? Não está te lembrando alguém? Está te lembrando o loader, né? Então o exec e o loader são caras com relação muito íntima, tá? Então o exec faz essa substituição, tá? Então o loader e a exec, né, tem um relacionamento íntimo, é o que eu falei ali, né? Então a fork e a exec trabalham em conjunto para executar os programas. A fork duplica, quer dizer, a função da fork aí no caso seria criar um corpo do processo. Então, ela está criando o molde do processo e a exec vem e coloca as informações lá dentro daquele corpo criado. Não tinha mais nada não? Só tem isso mesmo? Tá. Então, por exemplo, suponha que se queira executar o comando ls, né? No caso aqui, bin ls, porque eu estou dando o caminho onde é que ela está, né? Então, esse arquivo executável, ls, fica dentro desse diretório aqui, nessa pastinha chamada bin, né? Então, esse comando ls é digitado no shell, então o shell será o pai do processo que executará o programa ls. Tá? Então, o shell chama fork. É claro que isso tem um esqueminha, né? Mas deixa. Então o shell chama fork, que cria um filho idêntico a ele, né, ao processo shell. Aí o filho, por sua vez, chama exec, tá vendo aqui? Eu mudei já, não chamei aqui, é exec-ve. Chama exec-ve e passa o caminho completo do executável e o seu nome como parâmetro para exec-ve. Então o filho, né, chama essa exec e passa isso aqui como parâmetro, né? O caminho e o nome. Aí a exec-ve vai encontrar esse cara, né? Vai fazer a carga dele, vai ler o conteúdo dele, né? Porque ele é um arquivo ELF, tá? Executável e linkável, no formato executável e linkável. Vai ler o seu conteúdo e vai substituir as informações do filho, né, que foi criado aqui pelo fork, com as instruções e os dados que estão aqui no ls. Quando a chamada função exec terminar, então quando ela terminar, né, o que vai acontecer? O filho já está com o programinha dentro dele, ele vai executar
o conteúdo de LS. Tá? E aí o conteúdo do diretório vai ser apresentado. Tá? Tá aqui. Então, aqui então acabou a aula de... Então aqui está dando vamos falar assim, vamos ler o conteúdo de um arquivo executável, só para vocês acreditarem em mim que tem essas informações, para não dizer que eu sou mentiroso. Não é para a gente entender como é que é, porque é difícil, tá? Não é assim. Tá, eu também não sei. Para aprender isso, por exemplo, ler um livro inteiro para conseguir entender o que as informações, como ler as informações de um arquivo desse aqui. Tá? Então eu vou sair aqui desse ambiente aqui. Vamos abrir aqui Então está aqui o shell do Linux. Deixa eu ver se dá para aumentar essa porcaria. Ampliar para vocês conseguirem enxergar. Tá. Então aqui eu vou... Aqui eu sei que tem um arquivo que eu criei, que é o arquivo hello. Vamos ver se está aqui, ó. /hello. Está lá, tá? É um arquivinho que não faz nada, só bota uma frasinha: sistemas operacionais e ao bicho. E ao bicho, hein, cara? Sistemas operacionais é a disciplina mais legal. Difícil a bicha, mas ela é linda porque ela tem todas as coisas da computação estão em sistemas operacionais. E é difícil. É difícil para o aluno e é difícil para o professor também. Então, vamos aqui, vamos ler. Então, antes de ler, tem esse comandinho aqui, ó, file, né, que ele identifica aqui que é o arquivo. Então, file, aí está dizendo lá, então a resposta, ó, esse hello é um ELF de 64 bits, tá? Aí tem outras informações. Esse LSB ele está significando que ele diz que ele é do tipo Little Endian. Depois a gente fala sobre isso, tá? Que ele é um objeto compartilhado, né? Nem falou que ele é um executável, mas disse que ele é um objeto compartilhado. Eu sinceramente ainda não entendi isso, tá? Então tem arquitetura, versão, parará, papapá. Então aqui tem um resuminho sobre quem é esse arquivo, tá? Tem outro aqui também, ó, que eu fiz pro Windows, que é o Hello Windows. Tá? Não dá para executar aqui, tem que executar no Windows. Tá? Deu para fazer aqui. Eu programei em linguagem C e compilei para o Windows. Dá para você fazer isso. Tá? Dá para você... o nome disso chama... O compilador que faz isso chama Cross Compiler. Tá? Compilador cruzado. Faz compilação cruzada. O que significa fazer compilação cruzada? É você criar um programa executável num sistema, mas para ser executável em outro sistema. Tá? Então você faz isso para sistemas de microcontrolador. Então você programa que tem uma IDEzinha, um sisteminha que você usa para criar os seus programinhas, por exemplo, para o Arduino, né? Então o Arduino na verdade é um cross compiler, né? Que você programa aqui no notebook, mas o programa que vai ser executado não vai ser executado no notebook, vai ser executado no Arduino, tá? E aqui uma coisa mais ou menos parecida. Um programinha que é para esse computador, né? Mas não é para essa plataforma. O que seria a plataforma? É a combinação do processador, né? Do computador mais o sistema operacional. Então eu fiz um programinha para o Windows, para rodar no Windows, mas fiz aqui no Linux. Tá? Isso dá para fazer também. Mas não tem a ver com a nossa aula, mas é uma curiosidade. Então vamos ver esse aqui, esse ponto barra. Ô fio, é burro, hein? Está querendo me sacanear. Não existe? Não existe, porque o nome dele não é esse.
tem o ponto .exe. Ah lá, tá vendo? Ó? Esse programinha ele é do tipo PE32, portável, executável, 32 bits. Tá? É feito para console também, né? Não foi feito para interface gráfica. Para máquina de 32 bits ele chama a plataforma, ele chama a arquitetura de Intel 80386, tá? Para o Windows. Beleza? Tá, então tem um outro arquivinho aqui, um outro comandinho, read elf, né? E aí ele tem várias chavinhas. Então, por exemplo, para ver o cabeçalho dele, para ver o cabeçalho, um dos cabeçalhos, né? Porque tem várias, é uma divisão de muitos cabeçalhos e muitas seções que tem nesses arquivos, tá? É muita informação. Então, ponto hello. Tá? Então, aqui a primeira coisa que aparece nesse número, tanto aqui, ó, cabeçalho LF, ELF. Aí tem esse númerozinho aqui, né, um número mágico. Cada um desses dois valores, né? São dois valores hexadecimais. Então, isso aqui é 1 byte, né? Então, isso aqui é 1 byte, isso aqui é outro byte, isso aqui é outro byte, isso aqui é outro, né? Não sei se vocês lembram isso, mas a metade de 1 byte se chama Nibble, 4 bits, né? E 4 bits formam um número hexadecimal. Beleza? Aqui a única coisa que eu sei aqui, ó, que esse 4, 5, 4C e 4, 6 representam caracteres da tabela ASCII. Né? Esse aqui é o E, esse aqui é o L e esse aqui é o F. Então aqui só está identificando que ele é o ELF. Tá? É o arquivo ELF. Bem, essas outras coisas têm um significado, mas não sei qual é. Tá? Então, a classe, outros dados, ó, complemento A2. O que é complemento A2? É uma maneira de representar números positivos e negativos. Que ele tem esse tipo de esquema little endian. Tá? Então, quando a gente trabalha com multibytes, né, estruturas multibyte, por exemplo, o tipo de dado int, né, int são 32 bits, 32 bits é 4 bytes, então ele é multibyte, né? Então, como é que eu leio um número? Então, tem um número, como é que ele é, por exemplo, isso aqui, ó, eu tenho um número 1060, tá? Esse número 1060 aqui. Então, aqui eu tenho 2 bytes, né, o byte 60 e outro byte com 10. É um número hexadecimal aqui. Esse número não tem nada a ver com o que eu estou falando, tá? Mas é só um exemplo para eu pegar esse número. Como é que eu coloco isso na memória? Né? Como é que eu armazeno isso aqui na memória? Vamos dizer que eu quero colocar a partir do endereço 0. Né? Como é que eu vou fazer? Tá? Aí tem essa ideia. Tem o Little Endian e o Big Endian. Então, tem arquiteturas que fazem essa ideia de Little Endian e tem arquiteturas que fazem Big Endian. A família desses nossos notebooks aqui, né, que é da família 8086 ou Intel 64, IA, sei lá qual o nome que eles dão, usa esse Little Endian. Tá? O que significa isso? Que eu uso a parte baixa. Isso aqui vem da historinha do Gulliver, né? Gulliver na Terra do Gigante, Gulliver o Gigante. Né? Então os caras lá brigavam porque não, a gente abre o ovo pelo lado menor ou abre o ovo pelo lado maior. Então vem dessa historinha aqui. Então o número, o que é o seguinte? O Little Endian é que eu coloco Agora fiquei Little Endian, ele bota o menos significativo, então esse byte menos significativo vai ficar no menor endereço e o byte mais significativo no endereço seguinte. Então, se eu vou colocar isso aqui na memória, né? Então vamos dizer que eu vou botar a partir do endereço 0,
o 60 vai ficar no endereço 0 e o 10 vai ficar no endereço 1. E se fosse na versão Big Endian, seria o contrário, né? Esse cara aqui, o Big, a parte maior, Big, fica para baixo, né? Então, o 10 ia ficar no endereço 0 e o 60 ia ficar no endereço 1. Tá, só curiosidade. Aí depois tem várias outras informações, já que a versão ABI deveria ter um nome aqui. Botou 0, né? Até é só a versão, né? Não é o nome, né? Ah, tá aqui, ó. Tá, então, o sistema operacional do tipo Unix, né? Variação. Não é do tipo Unix, mas é baseado no Unix, né? Tem algumas coisas baseadas no Unix. E o ABI, né? ABI significa interface binária das aplicações. Application Binary Interface. Não é application, não é API, tá? API é o que API? Application Interface de programação de aplicação, né? Aqui é o contrário. Aqui é outra coisa. Aqui, por exemplo, diz como que, por exemplo, né, como que os parâmetros são passados, né, de uma função para outra, se é da esquerda para a direita, se é da direita para a esquerda, e várias outras informações necessárias para que os arquivos binários consigam conversar entre si. Tá? Então ele usa essa aqui do systemv, que veio lá do Unix. Systemv é uma versão do Unix. Beleza? Aí tem várias outras informações. Tá? Então só colocar aqui, ó, read elf puro, você vai ver a quantidade de coisas que você pode olhar, né? Várias chaves diferentes, mostra várias informações diferentes do elf. Também eu também tenho aqui uns exemplinhos para você ver no Windows, tá? Então no Windows tem, por exemplo, esse programa aqui, ó, CFF Explorer. Vamos ver como é que ele funciona. Isso aqui é só para mostrar para vocês que esses arquivos executáveis têm uma estrutura, tá? A gente não vai aprender isso aqui. Então aqui eu vou abrir um arquivo executável. Ali eu estava no... Será que está aqui no Santo Antônio? Acho que é. Hello. Olha lá o meu hello. Tá? Então lá. É o hello as, localização dele, um portável executável do Windows, tamanho, criação, acessado, outras informações. Então tem nesses arquivos como tem que haver uma certa compatibilidade com programas que foram escritos antigamente, né? No caso, antigamente tinha um sistema operacional chamado DOS, Disk Operating System, tá? Que foi mais ou menos baseado no Unix também, tá? Que foi o que o Bill Gates pegou lá do amigo dele e vendeu para o cara da IBM, fez um acordo com a IBM, foi aí que o Bill Gates ficou milionário, né? Foi essa transação aí. Tem outros arquivos, outros cabeçalhos, né? Um monte de cabeçalho. Diretório de dados, as várias seções. Cara, são muitas informações que a gente precisa de tempo para compreender isso aqui, tá? Mas só queria
provar para vocês que esses arquivos aqui então vai estar as instruçõezinhas do programa e mais um monte de outras instruções que eu sei lá de onde é que vem. Pronto, esse aqui é um programa Hello World, né? Então, além do Hello World, tem a printf, né? Tem que ter as instruções da printf, mas tem muito mais do que só a printf, né? Eu não sei te dizer exatamente o que é. Então, isso aqui, está em assembly, né? Foi feito um disassembly, está mostrando então em assembly. Então, isso aqui é bom. O cara que está querendo fazer engenharia reversa, está querendo estudar os malwares, né, que infectam os programas executáveis. Então, o cara lendo um programa executável, um arquivo executável, ele consegue fazer as identificações desses malwares, etc. Consegue ver também, checar erros. Por exemplo, um programa que você fez está funcionando no computador, mas no outro não está funcionando. E por que isso está acontecendo? E o cara vai verificar e acaba descobrindo que ele está usando, num ele usou uma biblioteca versão X e na outra ele usou a biblioteca versão Y. E aí vai lá e modifica o comando e faz com que o programa use a biblioteca que tem naquele computador do amigo, né? Porque não estava funcionando, tá funcionando dele, mas não estava no amigo. Bom, é isso. Então, meus queridos, hoje foi só a introduçãozinha ao sistema operacional, aos processos. Tem mais informações, tá? Então, o processo é uma aula longa, tem mais pela frente, tá? Mas por hoje é só. Obrigado, desculpe por ter me estendido tanto, tá? E até a próxima.